Gente, quando eu fiquei sabendo que existia um livro que falava da trajetória de uma banda, mesmo que sendo fictícia, eu fiquei tão curiosa, mas tão curiosa, porque eu fiquei, cara, como é que uma autora podia criar um universo desses? Pois bem, gente, ela criou e hoje nós vamos falar sobre Daisy Jones e os The Six. Olá, eu sou a Clarice, sejam bem-vindos ao Vivendo Mil Vidas. A resenha de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque se tratando de Daisy Jones e os The Six, é um pouquinho complicado de se falar, principalmente pela forma como a autora trouxe essa história, que foi por meio de entrevistas. Então, os membros da banda e a Daisy, eles serão entrevistados e conforme isso aí for acontecendo, a história vai rolando e a gente vai sabendo dos fatos. Então o livro ele não vai ser dividido por capítulos, ele vai ser dividido por momentos da banda. Então vai vir o capítulo do primeiro álbum, o capítulo de que quando tudo deu errado, o capítulo em que a Daisy entra na banda. Nós vamos ter esses momentos dessa trajetória. Por isso que nós vamos começar pela Daisy. Ela vai ser uma cantora solo no começo, e aí a gente vai conhecer um pouquinho mais dela, como que ela é um pouco mais temperamental, ela vai ser mais decidida, uma cabeça um pouco dura, sim, gente, a Daisy ela vai ser muito complicada de lidar, principalmente porque ela é muito assim... Ela vai ser muito teimosa, gente. Então a Daisy, ela é uma mulher muito teimosa, ela sabe o que ela quer, ela tem noção do que ela quer construir pra ela, mas ela vai encontrar muita dificuldade no caminho. Conforme o tempo for passando, conforme as coisas forem acontecendo na vida dela, ela vai perceber que, na real, não é tão fácil assim de lidar com as situações, principalmente conforme você for ficando famoso. Então, ela vai ser uma das personagens que mais vai mudar durante o livro, gente. Então, a Daisy, ela vai, sim, ter muitos altos e baixos, sabe? E uma das coisas mais incríveis que eu achei nela foi a forma como ela lidou com cada situação. E claro, por ser uma cantora de rock, ela vai se envolver com as drogas, então nós vamos ver muito isso presente dentro do livro. Bebidas, drogas, as relações, sabe? Nós vamos acompanhar muito isso. Querendo ou não, é uma banda de rock e nós sabemos muito bem como funcionam essas bandas de rock. Então aqui nós vamos ter muito disso. E a Daisy, ela vai ser uma das que mais vai mudar mesmo, gente. Então, a gente pode esperar uma mudança enorme dela, tanto positivamente quanto negativamente. Mas eu gostei bastante do personagem, sabe? Tipo, dessa personalidade dela. A gente vai ficar, em alguns momentos, com o coração muito partido. Porque é aquilo, né, gente? A música, pra ela, sempre é uma parte dela, é uma parte da alma dela. Então, tudo que ela vai escrever sempre vai fazer parte da vida dela, sempre vai ser um pedaço dela. Então, algumas músicas que nós vamos encontrar, e isso é muito legal, porque no final do livro nós temos essas músicas, as letras, né? A gente vai perceber o quanto ela tava intensa em certos momentos, o quanto ela estava envolvida em alguns momentos. Então eu gosto bastante dessa parte da Daisy, mas em outros também ela pode irritar bastante, porque pela criação dela, é muito complicado de você não dizer que ela era mimada. Não é que ela seja mimada, mas eu acho que ela nunca soube muito bem em como lidar com situações extremamente complicadas, sabe? Que tipo assim, que ela não era o centro do mundo, em que ela não era o centro do universo, e eu acho que ela não sabia muito bem lidar com essas situações. Então, em alguns momentos também você pode passar muita raiva com ela, mas, cara, ela é uma personalidade muito incrível de você conhecer, ela foi uma pessoa muito importante dentro da banda, então, essa trajetória que a banda vai ter, ela vai ter um papel fundamental nela, e eu acho que é esse o ponto de virada da chave da banda, sabe? Uma curiosidade, assim, bem pessoal, é que toda vez que aparecia a Daisy, seja ela contando os fatos ou alguém comentando sobre ela, eu sempre vinha na minha mente a Amy Winehouse. Gente, eu não sei porquê, mas as duas, pra mim, são muito parecidas. Musicalmente, eu acho que se a Daisy existisse, ela seria muito como a Amy, sabe? O estilo de música, o jeito de lidar, né, como a Amy lidou com a carreira dela, eu acredito muito que seria como a Daisy
A Daisy lidou da mesma forma que a Amy lidou, sabe? Então eu acredito muito que se a Daisy existisse, ela seria muito uma pegada Amy Winehouse. Então, toda vez que vinha, eu só pensava nessa mulher na minha mente. Então a Daisy, pra mim, tem uma aparência muito parecida com ela, gente. Mas assim, juro, loucuras da minha cabeça. Falar sobre os garotos é um pouco complicado, porque assim, eles são muitos e cada um tem uma personalidade diferente, cada um, né, dentro da história teve um papel diferente. Então é por isso que eu digo, por mais que todos nós tentamos resenhar Daisy Jones, vocês têm que ler para poder entender um pouco desse mundo, porque acontecem muitas coisas. Cada coisinha que um desses garotos, a Daisy, fez foi o que acarretou no dia 12 de julho. Então é muito complicado da gente falar assim pra vocês, olha gente, teve tal ponto que foi muito bom, porque na minha opinião esse livro é basicamente isso, é uma trajetória de uma banda. Então não dá pra eu falar assim, nossa, tal cena, tal coisa, porque a gente tá contando sobre a história de uma banda e a história de algo foram feitas por eles mesmos, sabe? Pra mim é muito complicadinho falar sobre os meninos. Mas o que nós podemos dizer sobre eles? O Billy, ele vai ser meio que o líder do grupo, simplesmente por ser o alecrim dourado. Então ele pegou lá a dianteira, ele queria montar a banda, porque a banda ali vai começar com os irmãos Dooney, então vai começar com o Graham e com o Billy. E aí eles vão juntando com os outros meninos, se eu não me engano, quem vem em seguida é o Pat e o Ed, e depois vem o Warren. Então, conforme os meninos vão se juntando e eles vão se encontrando, eles acabam designando outras funções. Então, o Billy começa como guitarrista base e vocalista, e o Graham como guitarrista. E aí o Ed se torna guitarrista base e o Billy fica só no vocal. O Warren vira baterista, o Pat vira baixista, o Graham continua na guitarra. E aí eles precisam de um teclado, né? Eles ouvem o som da Karen e eles conhecem a Karen e aí eles chamam ela. Então a Karen passa a ser a primeira menina do grupo, a única mulher do grupo, como tecladista. Como eu disse, né, por livre e espontânea vontade, o Billy se faz de líder da banda. Então ele que compõe todo o álbum da banda. E aí, gente, qual é os percalços que nós vamos encontrar no caminho? Que nesse começo eles ainda são independentes, então eles ainda não têm nenhum contrato. Mas aí eles vão lá, fecham um contrato, passando a assinar numa gravadora com o Rod e o Ted. E esses caras, eles vão ter muita influência na banda, principalmente o Ted. O Ted vai virar melhor amigo do Billy e eles vão meio que comandar a banda ali, sabe? Então, quando eles estão compondo, eles simplesmente entregam a letra pra galera e a galera vai lá, grava do jeito que foi composta e assim se segue por vários e vários álbuns. Antes disso, nós sabemos que a Daisy, ela vai gostar muito de compor, então ela vai passar muito a compor e se envolver com alguns cantores, então ela vai começar a se envolver com alguns artistas e aí, até por conta disso, um desses artistas acaba pegando uma música dela e a partir disso ela percebe que não, cara, essas músicas são minhas, eu compus, então eu vou cantá-las e a partir disso ela começa a cantar. Ela grava um álbum pela mesma gravadora dos meninos, mas eles ainda não se conhecem, eles só ouvem falar, né? Tipo assim, os dois são meio famosinhos, então a gente já ouviu falar um do outro, porque a sua música tocou na rádio. Depois disso, os meninos vão lançar o álbum deles, a Daisy vai lançar o CD dela, mas lá na frente eles vão perceber que precisa de uma voz, na verdade eles vão tentar algo novo, e aí que vai surgir a Daisy. Então o Ted, ele sugere, né, o Rod, ele sugere que a Daisy entre na banda sim. É aí que vai começar o livro, é aí que começa mesmo todas as emoções, é aí que começa a pegada do livro. Então é muito incrível depois você ver como é que lidou essa relação do Billy com a Daisy, porque a Daisy, como eu disse, ela é muito teimosa, ela é muito pra frente. Então você imagina, né, dois topetudos juntos numa banda, e ela é vocalista, ele é vocalista, então assim, vai dar
muito pano pra manga, gente, vai dar muito pano pra manga. É isso que é o gostoso de você ir acompanhando na banda e você descobrir o que aconteceu dia 12 de julho pra dar errado, pra tudo acontecer, o caos, né? Leite entornar e enfim, tudo explodir. E, gente, eu torci muito por vários casais. Só que, assim, vocês precisam de entender que Daisy Jones, ele é mais do que a trajetória de uma banda. Ele também fala sobre momentos da nossa... decisões das nossas vidas. O momento em que nós precisamos de fazer escolhas e quanto isso vai influenciar no nosso futuro, enquanto isso vai ser importante pra gente e o mais importante ainda de tudo, o quanto essa escolha deve ser feita com o coração ou com a cabeça. Então aqui vai ser trabalhado muito isso. Vai ser trabalhado muito razão e emoção. Certo e errado. Essa atitude que a Daisy tomou, ela foi certa ou foi errada? Né? Ah, então tal coisa. Então a Daisy fazer tal modificação. Isso foi importante pra banda ou não foi importante pra banda? Então é isso que é muito legal a gente ir encontrando aqui. E, cara, tem uma coisa que, assim, eu achei muito bonito de ver a autora trazer sobre as relações, né? Porque, obviamente, aqui nós vamos ter, eles vão contar sobre os relacionamentos que eles tiveram, principalmente por eles serem uma banda de rock, né? Como que essa fama, né, trouxe pra eles, como que eles se envolveram. Cara, é óbvio, né, assim, desculpa, óbvio não, mas... né, assim, querendo não, mas o meu favorito é o Warren, gente, eu acho, assim, ele incrível. Ele vai ser aquele personagem, assim, muito... Ai, gente, eu não sei nem onde eu tô, onde que vai ser o nosso próximo show, não sei, sabe? Eu só tô indo com a onda, entendeu? E aí ele vai ser, enfim, o galinha, vai pegar todo mundo, vai ser o doidão, sabe, da turma, vai... criar umas teorias, gente, os pontos de vista dele é sempre o melhor. Principalmente, eu já vou jogar aqui pra vocês, principalmente quando a gente for descobrindo uma situação que aconteceu dentro da banda e ele vai falar sobre o ponto de vista, ele vai ser, né, um único que vai falar sobre algumas coisas que ele foi percebendo dessa situação em si. E aí, gente, é muito engraçado, porque você fica assim... Mano, como assim, velho? Você é muito louco. E aí ele vai ficar tipo assim... Não, porque a Karen, ela fez isso, isso e isso. Aí você vai ficar... Mano, eu ri muito com esse garoto, eu ri muito. Ele é, tipo, o meu favorito dos membros da banda. Por mais que ele não tenha, né, tanta relevância assim. Porque, como eu disse, gente, ele é muito, sabe, muito despreocupado, gente. Sério, ele é muito despreocupado. Então, assim, os pontos de vista dele é sempre os melhores. Ele é o meu favorito de todos. Mas todos os meninos são muito legais. O Eddie, a gente passa um pouco de raiva com ele, sim. Porque, cara, brigas... é um inferno, né? Você ficar tratando é um inferno. Só que na minha cabeça nunca fez coerência as brigas que ele tinha, sabe? Tipo assim, mano, você é uma banda, sabe? Você... ali é um grupo, você pode virar e dar a sua opinião. Mas é claro, ali eles sentem que nunca teve muito disso, sabe? De, tipo, você ter essa liberdade, né, esse sentimento. Mas o Eddie, ele vai irritar um pouco no começo. Dá pra gente dar umas passadas de pano nos argumentos dele. Talvez vocês até acabem gostando dele. Não sei. Eu não sou muito fã dele, mas de qualquer forma, ele é um cidadão aqui, membro da banda, a gente tem que aceitar. Como eu tava dizendo sobre os pontos de vistas, alguns vão ser muito legais, porque, cara, vai estar contando uma situação e aí, tipo assim, 3 pessoas vão ter completamente opiniões diferentes sobre aquilo, sabe? Então é muito engraçado, você chega muito a rir. Só que, ao mesmo tempo, você vai realmente percebendo as coisas, da intensidade delas. Então, a gente precisa também de lembrar que aqui também vai ser tratado isso. Na hora que nós formos analisar as relações que nós tivemos aqui, gente, vai ter... assim, momentos muito pesados, muito complicados, que pra mim fez total sentido acontecerem. E é isso que nós temos que ter em mente aqui, que muitas coisas estão em jogo. Muitas vezes nós precisamos pôr um pé pra trás e falar assim, calma, calma, que não é bem assim. Existem coisas além do básico, então a gente não precisa, a gente na verdade não pode ser precipitado, chutar o balde, jogar tudo pro ar e ir.
Não, a gente tem que dar uma pausa, refletir, olhar e analisar todo o contexto. E é exatamente o que os personagens fazem aqui no final. E eu acho isso muito incrível. Me deixou com o coração partido. Deixou, gente. Vai deixar vocês com esse coração doloroso, pelo menos pra mim. Mas eu achei que foi completamente, assim, super joia. Fez todo sentido. Algumas coisas não fizeram muito, algumas coisas assim foram bem precipitadas, mas outras fizeram completamente sentido. Pra mim o final não é óbvio, o final não é previsível. Você completamente sim tem um plot twist aqui, principalmente em relação a cada um deles, ao Billy, a Daisy, ao Graham. Então a gente vai ter sim uma reviravolta. É uma reviravolta boa, é uma reviravolta legal e interessante que nós tivemos. Então não fiquem receosos com isso. Foi bem interessante esse fechamento, esse desfecho que a autora trouxe. E claro, eu já vou adiantar pra vocês aqui, gente, tá? Eu vou contar pra vocês só esse pedacinho que eu acho que seria muito incrível se eu soubesse antes. Eu ficaria muito mais ansiosa pra poder chegar no final sobre quem é que vai estar entrevistando, gente, tá? Eu tinha uma opinião completamente diferente e no final nós descobrimos quem é a entrevistadora, quem é que está fazendo este livro, ok? Então, assim, fica aí no ar, tá? Quem é que vai entrevistá-los? Quem é que vai contar essa história para nós? Vamos jogar aí no ar, eu deixo essa bomba aí com vocês. E, gente, é incrível, é muito legal esse plot maior da história, tá bom? Então, eu acho que, sim, vocês devem saber que existe essa reviravolta na história sobre o entrevistador. Então, eu só vou deixar aí com vocês quem é que vai estar entrevistando eles. Aproveitando esse gancho, só pra comentar que vocês perceberam, né, como eu vim lidando com essa resenha, porque não tinha, gente, como não parecer que eles são pessoas, que eles são reais, porque é muito essa bagagem que o livro traz, sabe? Deles serem realmente... existir realmente esse mundo e estarem contando para nós. Enquanto eu lia, eu me sentia muito naqueles documentários, sabe? De que fica aquela banda contando, não, porque fulano isso, porque fulano aquilo. E eu me senti muito assistindo esses documentários. Então não tem como a gente falar aqui como se essa banda não existiu. Porque é muito esse sentimento que o livro traz para nós. Eu senti sim, funcionou muito bem comigo esse livro. Poder realmente imaginar que esse mundo existiu, que eles existiram. Então isso funcionou realmente muito pra mim. Eu não encontrei tantos pontos ruins. Tudo que a autora trouxe pra nós, ela fechou. Então todas as pontas soltas que ela deixa ao longo da história, principalmente por ser entrevista, muitos questionamentos ocorrem ao longo do livro, ela fechou no final. Então, assim, os que ela não quis, porque tiveram alguns que ela deixou, né, umas pontas soltas ali sim, pra nós mesmos refletirmos, ela fechou completamente. Então eu não achei algum ponto tão ruim assim nesse livro. Então é isso, gente. Aqui em Daisy Jones vocês precisam de entender que a autora quer que nós sentimos como se eles realmente existiram, como se eles realmente tivessem tido essa ascensão, esse mundo tivesse existido, tá? Então, o que vai definir pra você se esse livro vai ser bom ou ruim é se você sentiu que eles existiram ou não. Se você sentiu que você está realmente lendo o documentário de uma banda, né? Então se você lá sentiu que você está lendo, tipo, o documentário de One Direction, então realmente esse livro foi muito bom pra você e deu super certo. Agora, se você estiver lendo e pra você é só um monte de gente respondendo perguntas que não foram feitas, então esse livro não funcionou pra você. Porque essa é a intenção da autora, então, pra você avaliar esse livro, tem que ser visto muito bem dessa forma, ok? Em relação à escrita dela, eu gostei bastante, foi algo que... muito simples, tudo muito contundente. Por meio de entrevistas, não tinha como a escrita dela ser tão ruim. Mas enfim, sempre pode acontecer isso. Mas, de qualquer forma, a escrita dela eu gostei bastante. Foi uma escrita muito fluida, então eu começava a ler e foi muito, muito gostoso. E o final, gente, quando nós chegamos e descobrimos no dia 12 de julho o que acontece, é assim, uma tapa na cara. São muitas coisas que eu realmente não esperava que acontecessem. Óbvio, algumas eram previsíveis, mas outras não. Outras realmente eu não esperava que eles fossem tomar tais atitudes, principalmente o Billy, a Daisy.
Eu pensei que poderia haver um clichê ali junto com todos eles, mas não, a autora não corre pro clichê, e isso é muito legal, porque conforme ela foi construindo a banda, se ela fosse levar pra esse lado, ia destruir toda a evolução que teve da historiante da história, então no final ele não vai ser clichê. E vai sim dar uma pontada no seu coração, vai mexer muito com você, principalmente por uma conversa franca que nós vamos descobrir que aconteceu no final. Então essa conversa vai mexer muito com a gente, vai esclarecer muito dos fatos. Gente, foi muito intenso, sério, e eu adorei. Foi um final muito bem construído, muito bem fechado e foi muito bom. Se você está em dúvida ainda se deve ou não vir para o lado de Daisy Jones, cara, o que eu falo é: experimente, tá? É porque aqui é um livro muito... a proposta da autora é muito diferente. Então não é tipo um livro de fantasia, que nós, né, já sabemos a premissa. E cara, se você gosta de fantasia, talvez se você vai gostar ou não. Não, isso aqui é uma proposta completamente diferente. Então eu acho que é muito da experiência mesmo, sabe? Que é galera que gosta de Capricho. Vocês vão adorar isso, tá? Porque galera que ama ler revista da Capricho, sabe? Fazer quiz da Capricho. Então, esse livro é tudo, sabe? É tipo Capricho, entendeu? Só que numa qualidade, né, mais adulta, digamos assim. Então é isso, gente. Eu adorei essa proposta da autora de trazer essa entrevista. Eu leria, sim, uma continuação de Daisy Jones completamente. Por favor, comentem pra mim. Você ainda que quer muito ler, o porquê que você ainda tá receoso, o que é que tá acontecendo pra você ainda não ter lido esse livro maravilhoso. Ou então você que, tipo, já leu, se você gostou, se deu certo esse livro, se não deu certo pra você, o que não deu certo pra você. Deixa um like aqui no vídeo que eu vou saber que vocês estão gostando de tudo isso que eu estou trazendo. Se inscreva aqui no canal pra nós podermos continuar compartilhando esses mundos juntos. E até a nossa próxima aventura.